Bayer produziu esse vídeo para que você conheça melhor todos os males e perigos que os ratos trazem à população. Você também vai saber como essa praga ameaça a saúde pública e como ela pode e deve ser controlada, evitando grandes riscos ao homem e enormes prejuízos. Para isso, a Bayer desenvolveu Racumin e Rodilon, dois produtos inovadores que combatem esses terríveis roedores de maneira eficaz. Quando chega a noite, eles saem de seus esconderijos. Ratos. A terra está povoada por milhões e milhões de ratos. Nada está a salvo deles. Penetram em residências, depósitos e indústrias de alimentos. Caminham por tubulações e paredes. São excelentes nadadores e chegam até a caminhar por cordas. De uma maneira ou de outra, os ratos sempre alcançam seus objetivos. Os ratos se encontram em tubulações de esgotos, depósitos de lixo, instalações industriais, parques e jardins, portos, casas e zonas rurais. Devoram tudo aquilo que gostam, ou seja, quase tudo. Causam prejuízos de milhões de dólares a cada ano, pois preferem viver próximos dos homens e de animais domésticos, destruindo tudo o que encontram pela frente. Os afiados dentes incisivos de suas mandíbulas superiores e inferiores atuam como poderoso alicate. Roem cabos e fios, chegando a causar curto-circuito em instalações elétricas, podendo provocar incêndios. Ratos são pragas que afetam a saúde da população. Exemplo disso são os excrementos depositados em cereais, que transformam-se em partículas finas e se distribuem de forma homogênea quando os grãos são processados. Quando não se combate os ratos, seus excrementos de urina podem contaminar os alimentos. Ratos são transmissores de enfermidades. Os ratos e seus parasitas podem transmitir certas enfermidades, como leptospirose, febre por mordedura, cólera, febre aftosa, peste bubônica, tifo, raiva e salmoneloses, entre outras. Entre as várias espécies de ratos, as mais importantes são a ratazana, ou rato de esgoto, o rato de telhado ou rato preto e o camundongo, um pequeno roedor de olhos e orelhas proeminentes. As ratazanas vivem basicamente no solo, onde escavam e habitam tocas e túneis. A cor de sua pelagem pode variar do marrom acinzentado ao negro uniforme, o que lhe permite uma boa camuflagem. O comprimento de sua cauda é visivelmente menor do que o comprimento total do corpo mais a cabeça, e algumas chegam a pesar mais de meio quilo. Preferem viver perto de locais úmidos e são ótimas nadadoras, podendo penetrar nas edificações através de bueiros e encanamentos de esgoto. Os ratos de telhado, ou rato preto, em geral são menores e têm pelagem predominantemente marrom escura. Como em suas origens viviam em árvores, preferem locais mais altos e escondidos onde constroem seus ninhos. Quando se sentem em perigo, os ratos sempre correm para o alto. Costumam viver em grandes comunidades e colônias, que crescem rapidamente, pois as fêmeas são muito férteis. A cada gestação de 2 meses, uma rata pode produzir cerca de 7 filhotes, sendo que ao final de 2 meses, eles já se encontram em condições de procriar. Os ratos possuem um rigoroso caráter social, que não impede, no entanto, que defendam sua hierarquia e território. Fora de seus ninhos, possuem trajetos fixos, trilhas marcadas com precisão através da urina. Ambientes muito frequentados por roedores apresentam ausência total de vegetação e podem ser facilmente identificados. Costumam carregar e armazenar alimentos e assim podem permanecer escondidos em caso de perigo, sem a necessidade de sair de seus ninhos. Uma de suas características é a desconfiança, tendendo a evitar objetos estranhos. Este comportamento é chamado neofobia. Investigam alimentos com desconfiança e só ingerem após serem muito bem cheirados e cautelosamente provados. As experiências negativas se difundem rapidamente pela colônia, o que se constitui em um grande problema para os raticidas agudos de efeito rápido. Uma colônia é informada sobre o perigo, evitando o consumo dessas iscas. Como os roedores reconhecem a relação de causa e efeito, surge uma aversão às iscas. Este problema deve ser contornado mediante o uso de rodenticidas altamente atrativos e eficazes, que não permitam a associação de sua ingestão com a morte. Os pesquisadores da Bayer solucionaram esse difícil problema com a descoberta do Racumin e do Rodilon, que
que possuem ingredientes ativos nos quais os roedores não podem identificar o perigo, o que faz desses produtos um grande sucesso, sendo utilizados com êxito em campanhas de desratização realizadas em todo o mundo. O ingrediente ativo de Racumin, Cumatetralil, é absolutamente sem cheiro e sem gosto. E o mais importante é que seu efeito cumulativo faz com que os roedores, ao ingerirem repetidamente Racumin, morram após alguns dias sem sinais de dor. Dessa forma, não associam a morte com a ingestão do raticida. Já Rodilon é composto de difetialone, que é o princípio ativo mais moderno do mercado. Anticoagulante de dose única, provoca hemorragia interna e morte. Para facilitar o entendimento do mecanismo de ação de Racumin e Rodilon, veremos como funciona o processo de coagulação sanguínea. A coagulação do sangue é o processo que protege ratos, outros vertebrados e também o ser humano em um eventual sangramento em caso de ferimento. Graças a uma reação bioquímica, encadeia-se a partir da protrombina a produção de trombina. A trombina atua produzindo fibrógeno, sempre presente no sangue, e transformando-o em fibrina. A fibrina produzida sedimenta-se na área lesionada e a coagulação faz com que não haja mais perda de sangue. A protrombina necessária para esta reação em cadeia é produzida no fígado e só ocorre se houver presença e disponibilidade da vitamina K1. Os ingredientes ativos de Racumin e de Rodilon possuem estrutura semelhante à da vitamina K1 e, em elevada concentração, expulsam a vitamina K1, impedindo assim a produção de protrombina. Sem protrombina, o sangue perde sua capacidade de coagulação e a lesão não se fecha. Racumin e Rodilon produzem ainda um segundo efeito. As paredes dos vasos sanguíneos tornam-se frágeis e os roedores morrem sem dor em função de hemorragias internas. Conhecendo um pouco melhor os roedores, vamos agora descrever todas as etapas de um programa eficaz de manejo integrado de roedores. O primeiro passo é a inspeção. Fique atento a manchas de gordura nas paredes, marcas de roeduras, fezes, urina e demais evidências da presença de ratos. O segundo passo é a identificação da espécie. Existem algumas características físicas de cada espécie que permitem diferenciá-las, levando-se em consideração o tamanho da cauda, corpo, orelha, olhos, pés e nariz. Os ratos de telhado são identificados pela cauda mais longa que a cabeça mais corpo, orelhas e olhos grandes e nariz afilado. Já a ratazana possui um corpo mais pesado e grosso, com orelhas pequenas e nariz arredondado, enquanto o camundongo doméstico apresenta pés e cabeça menores se comparado à ratazana jovem. A identificação também pode ser feita através da observação das fezes dos roedores. Fezes finas e terminadas em pontas afiladas são características do rato de telhado. Fezes iguais às do rato de telhado, porém menores, com cerca de 5 a 12 milímetros de comprimento, são de camundongos. Fezes grossas e de pontas arredondadas identificam a presença de ratazanas. O terceiro passo é o diagnóstico. O nível de infestação pode ser estimado baixo se houver poucos sinais. Onde há presença de fezes em certa quantidade, o nível de infestação é médio. Um local deve ser considerado com alto nível de infestação quando houver fezes frescas em grande quantidade, rastros, roeduras e várias manchas de gordura. O quarto passo é o controle químico. Antes de ser efetuado, verifique se o local é frequentado por crianças e animais domésticos. Isto será importante para a definição dos pontos de colocação das iscas de raticida. Para esta etapa, a Bayer Saúde Ambiental conta com o Racumin e o Rodilon para exterminar a população de ratos que esteja causando problemas. Racumin pó ou Rodilon blocos são indicados para o controle de ratazanas. Racumin pó deve ser colocado no caminho das ratazanas e dentro das tocas. O pó se adere à pelagem do roedor, assegurando a ingestão de Racumin devido ao hábito que os roedores têm de lamber-se para limpar os pelos. Rodilon blocos é perfeito para colocação em ambiente externo. O bloco de Rodilon é parafinado e resistente à umidade, sendo ideal para tocas, caixas de passagens e bueiros. A mortalidade ocorre em média 7 dias após a ingestão das iscas, fazendo com que os roedores não suspeitem de Racumin e de Rodilon. A incidência de ratos de telhado pode ser controlada com Rodilon pellets ou Racumin pó. Rodilon pellets deve ser colocado nos pontos por onde esse roedor costuma passar. Prepare os locais para escagem, evitando o acesso de animais domésticos e crianças.
Coloque de 1 a 2 sachês por ponto de escagem, aguardando 10 dias para fazer a reposição das iscas de Rodilon. Racumin pó é a solução para situações em que a disponibilidade de alimentos é farta. Totalmente inodoro e sem sabor, Racumin pó favorece a combinação com os alimentos. Basta misturá-lo na proporção de 1 kg de Racumin para cada 19 kg de alimentos frescos, disponibilizando as iscas nos locais adequados. Os camundongos podem ser combatidos com Rodilon pellets ou blocos. Rodilon é um produto extremamente eficiente contra esse tipo de roedor, além de possuir alta palatabilidade. As iscas de Rodilon devem ser distribuídas em grande número de locais e em pequenas quantidades. Rodilon oferece uma única dose letal para os roedores, ao mesmo tempo que tem um risco reduzido para as espécies não-alvo. De uma maneira geral, a reposição das iscas de raticida deve ser feita até o momento em que não se observar mais o consumo do produto. O quinto passo, ao término das atividades de controle químico de roedores, é a adoção de medidas corretivas e preventivas. Modifique o ambiente de forma a torná-lo impróprio à proliferação de roedores. Promova a melhoria das condições sanitárias do local e certifique-se de que não existe disponibilidade de alimento, água e abrigo. Não haverá reinfestação onde houver boa manutenção das instalações, armazenamento e manuseio correto de alimentos, destino correto de lixo e eliminação de abrigos. O sexto e último passo é o monitoramento. Verifique sempre se há sinais de novo ataque de roedores e inicie o manejo, evitando assim prejuízos maiores. A colocação periódica das iscas de forma preventiva é o ideal, já que o custo de controle é sempre menor que um eventual prejuízo. É a racionalização do uso de rodenticidas. Através de serviços como esses, a Bayer leva até você e ao mundo todo seu esforço para desenvolver produtos de qualidade. Este é nosso trabalho, ajudar a construir um mundo melhor, um mundo com a qualidade Bayer.